Pilha de Gibis. E aí, jagunçada? Bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o podcast semanal do Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para ouvir todos os episódios do Pilha de Bis, do Avante Vingadores, do Pilha do Aranha, dos Sete Jagunços e do Omniverso. Nossos episódios também estão no YouTube, na Aurelo, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Amazon Music e no seu agregador de podcast favorito. Aliás, não esqueça de dar lá 5 estrelinhas, dar seu joinha no seu agregador de podcast favorito e ajude a espalhar a palavra do Arte Final. E para isso, vem falar de bis com a gente nas nossas redes sociais. No Twitter, no Instagram e no YouTube é @artefinalhq. E não esquece também de se inscrever no nosso canal do YouTube. Tá querendo comprar seu gibizinho na Amazon? Você compra através do link que está lá no nosso site. E você também pode ajudar a manter o nosso trabalho mandando um Pix de qualquer valor para artefinalhq@gmail.com. E vamos pro episódio de hoje. Eu sou o Marcos e comigo hoje, mais uma vez, Maurício Dantas. Tenho escolha? Né? Você assinou aquele contrato de sangue conosco, desde os primórdios do Pilha de Bis, então você está atrelado a esse podcast, Maurício Dantas. Eu vou falar com o meu advogado para tentar me libertar desses grilhões. Você vai ter que falar com o advogado do Pilha, que por sinal é você. Pois é, e eu sou suspeito a me representar. Pois é, Maurício, mas vamos deixar de conversinha mole e vamos falar das nossas leituras da semana. Então, Maurício Dantas, sem mais delongas, o que você leu esses dias? Pois é, já vou começar aqui a temporada 2025 do nosso podcast, né? Mal começando, na verdade, aqui comecinho ainda, fevereiro. Não sei, a gente nunca sabe essa zero hora que acontece aqui sempre. Aquele verdadeiro limbo de podcasts, né, que a gente sempre fala. Marquito joga os búzios e decide qual vai ser o próximo programa a ser editado. Mas enfim, queria começar já pagando língua aqui, porque 2023, 24, acho que 21, 22, 23, 24, eu xinguei muito esse desenhista e agora tô aqui indicando o gibizinho dele, mas calma, explico. Na verdade é um gibizinho do Daniel Warren Johnson, ou seja... Como assim você xinga Daniel Warren Johnson? Espelecole. Não estou xingando ele. Espelicaei. Não estou xingando ele, mas eu xinguei muito aqui aquele Riley Velshmo. Inclusive, confundi, né? Já pedi perdão pelo vacilo ter confundido com Fico Ósseo, que é um das que está na DC agora, que eu gosto. Mas o Riley Velshmo é um cara que, puta merda, eu nunca gostei do traço dele, não reclamar, xingar, dizer. Ele, inclusive, fez o gibizinho recente aí do Tim Drake, né? Como Robin, ele que desenhava, eu me recusei a ler aquela porra. Apesar de adorar o Tim Drake como Robin. Mas aqui eu não resisti porque é um gibizinho escrito e co-desenhado pelo Daniel Warren Johnson, que se chama The Moon is Following Us. A lua está nos seguindo. Está seguindo a gente, eu acho, porque é uma criança que fala isso no gibi, então a lua está seguindo a gente. E é um gibizinho, como sempre, Daniel Warren Johnson, com aquela pegada ali, ação frenética e coração, e belos diálogos, e belos desenhos também. Se passa em 2 mundos, não vou dar muito spoiler aqui não, mas as sequências no nosso mundo, né, no mundo comum, são desenhadas pelo Warren Johnson, e a sequência no mundo de fantasia, para onde os personagens vão, é desenhada pelo Riley Velshmo. Então eu acho que vale a pena, assim, né, você entende que é um mundo ali, tem um motivo de jeito, aí se aventurando nesse mundo aí inventado, para salvar a filhinha deles que tá presa lá. E aí tem a ver com a mistura um pouquinho de Toy Story, vocês vão entender quando ler, com bastante RPG mesmo, um sci-fizinho bem divertido e fantasia. Saíram já 5 edições, vão ser 10. Eu achei que fossem 12, mas não, vão ser 10. 2 TPzinhos aí, 5 edições cada. As edições têm um pouquinho mais de páginas, uns 33, 35 páginas. No momento que a gente está gravando aqui, acabou de sair a quinta. Agora em fevereiro sai a 6ª edição, mas já fechou aí a primeira metade com um belo plot twist. E gostei.
Gostei muito, acho que tem muita pegada do Warren Johnson. Vocês já leram Murder Falcon, Dual Power Bomb, segue bem o estilo dessas duas aí. Ele tem outros assim mais fora da curva, como Extremity, como a gente comentou aqui também, né? O Ghost Fleet com o Donny Cates. Mas essa aí é bem nessa pegada Power Bomb, Murder Falcon, para falar dois aqui que já saíram aqui. E a gente é suspeito, né, Marcos? Esse podcast é fã do Daniel Warren Johnson, né? Esperamos que um dia ele nos note, mande um sketch autografado ao pilha. Mas até lá a gente vai continuar babando o ovo dele aqui. E esse gibizinho é um belo motivo para você gostar do cara. Se você não gosta, ou ler esse gibizinho e não gostar, das duas, ou você é o Dão, ou é bobão. Mas recomendo demais esse gibizinho. Eu não quero nem falar muito para não dar spoiler. Mas leio aí, já está nas melhores bancas romenas. E não sei se já deve ter traduzido também, né? Há um certo hype aí pelo Ryan Johnson, que começou com a gente, né? Foi a gente que ensinou o mercado editorial brasileiro a gostar, a conhecer o Daniel Ryan Johnson. Esse mérito é do Pilha. É verdade. Fala o que quiser, mas a gente está aí pautando o mercado editorial. As pessoas não querem admitir. Não sei, acho que é pessoal comigo. Não sei porquê, não sei o que foi que eu fiz, mas aí essa resistência é a minha pessoa, né? Mas tá aí. Mais um belo gibizinho. Ele que tá terminando agora na edição 24, né? Tá perto aí já do final do ano dele em Transformers. Vamos ver o que é que ele vai aprontar depois. Aliás, digo que ele vai aprontar depois. Há uma hora, aqui do momento que a gente começou a gravar, ele lançou no Twitter aí um teaser de Wolverine 400, a edição 400 Wolverine. Uma coisa bem samurai. Mandei aí no podcast. Nosso amigo Mauro Elovitch já curtiu também. E Wolverine, Daniel Warren Johnson, sanguinolência, tudo a ver, né? Cara, eu vi isso daí, eu fiquei bem curioso, viu? Porque ver o Daniel Warren Johnson fazendo o Wolverine deve ser bem bacana. E ele que não costuma fazer nada assim de super-herói, né? Pelo menos nada das Majors, ele fez só aquele Mulher Maravilha, né? Bill Terra Raio Morta. Beta. Ah, fez o Bio-Raio Beta também, é verdade. Mas foi o Bio-Raio Beta, né? Opa, melhor Thor. Até o Luiz Cláudio, nosso amigo lá do Avante, dá um beijão pra ele aqui, heterossexual. O Luiz vai concordar comigo, ele que é fãzão do Thor, ele vai concordar comigo que é o melhor Thor, o Bill Raio Beta. É aquele Pois é. personagem que entra no gibi e melhora o gibi. Não, isso eu sou obrigado a concordar, mas você também há de concordar comigo que mesmo o Thor não é aquele personagem que você vai falar, que vai chamar a atenção, que vai fazer carro-chefe da editora, nada disso, né? Mas o Ele, Bill Raio Beta pode ser, pelo meu boicote aí, não pode ser mais popular que o Thor. mas ele tá muito mais nos gibizinhos autorais dele, ou agora com Transformers, e fez pouquíssima coisa pra Marvel e pra DC, só fez Mulher Sim. Maravilha e o Bill Raio Beta. Então, mesmo que seja uma coisinha pequena, que aparentemente deve ser, talvez, assim, a gente ainda não sabe, né? Porque a gente tá gravando aqui no pique, né? No pique desse teaser que ele colocou. Mas aparentemente vai ser uma historinha, um conto, né? Ele até fala, né? Que é um conto ali do Wolverine e como é uma edição comemorativa, pode ser naquele mesmo pique das edições 1000 da Action Comics, né? Aquelas de 80 anos dos personagens da DC, que cada autor fez uma historinha curta, que não vai valer nada para cronologia, enfim. Mas tendo a mão do Daniel Warren Johnson, vale a pena. Eu não sabia desse gibi que você falou. Tô dando aqui uma olhada aqui nos previews, que algumas páginas. Infelizmente não é ele que desenha, né? Porque é o Riley Rossmo que você falou, tem um dos seus favoritos, só que não. Só que não é mesmo. Mas assim, apesar de eu achar o Daniel Warren Johnson um quadrinista muito melhor do que um escritor, e quadrinista eu digo por fazer tudo, né? Eu não lembro de ter visto nada, ou pelo menos eu acho que não tem nada que ele só ilustra. Ou ele só escreve, ou ele escreve e desenha. Então, eu não tenho como falar dele ilustrando roteiros de outro escritor. Mas Não, tem o Ghost Fleet, pô, que a gente Ah, comentou. pois é, mas o Ghost Fleet eu não li. Pois pronto.
Então, assim, mas assim, apesar de eu preferir ele muito mais como um desenhista, ou nesse caso, um quadrinista, né? Um, um autor completo do que apenas como um roteirista, ele manda muito bem em tudo que ele faz, né? Eu acho que a gente não deve ter tido nada aqui que a gente tenha visto dele ou que tenha falado dele que a gente não tenha falado bem, né? Que a gente não tenha elogiado de alguma maneira, né? Isso desde lá atrás. Eu acho que um dos primeiros que falou do Daniel Warren Johnson aqui foi o Igor, né? O Igor lá atrás, naqueles nos melhores do ano antigos que a gente ainda fazia lá no Sete Jagunços, ele já falou de Murder Falcon, já tinha falado de Extremity, né? Ele já tinha falado de alguns gibis do Daniel Warren Johnson e depois é que a gente foi atrás. Mas tudo que o cara faz ter uma qualidade acima da média para o que costuma sair no mercado, né? Ah, o cara, bicho, é muito bom, assim, como você falou, né, de narrativa, de história de uma maneira geral. Eu gosto muito da forma como ele conta as histórias. Pode ser, às vezes, repetir, porque você vai ter um tema de família, algum tema de relacionamento, de alguma coisa, mas não é bobo, sabe? Não é aquela coisa do. Não é maniqueistazinho, não é panfletazinho, às vezes a gente critica, né? Eu sou fã do Tom Taylor, mas às vezes a gente sabe que ele cai muito na coisa do ser fofinho, né? Joel que até hoje não chupou o pirulito do bate-cinto, mas o Warren Johnson, ele sabe pegar aquela coisa assim, sei lá, é a essência mesmo da coisa. Aquele quadro do Optimus Prime sem querer pisando lá no animal, sabe? E entendendo que ele destruiu uma vida, que é uma vida diferente, uma coisa mais. Aquilo ali define. Ele sabe fazer com poucas palavras, com pouca necessidade de ficar rodando, 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 rodando. Ele vai lá e diz, ó, pô, é isso aqui, sabe? E eu acho isso infelizmente não é uma qualidade de muitos roteiristas hoje. Então, por mais que ele não seja esse cara elaborado de. Não dizer, um Hickman vai fazer milhões de. Como é que chama? De Excel e de PowerPoint, né? Os organogramas, né, que o Hickman É, gosta de colocar. não é isso não, mas então, assim, ele pode não fazer uma coisa Grant Morrison, ele pode não fazer uma coisa tão amarradinha e tudo mais, mas no feijão com arroz, assim, ele acerta na forma de contar a história, entendeu? Mais do que o que ele está dizendo, é a forma como ele está dizendo que ele sabe pegar mesmo o que precisa ser dito. E nisso, pô, quando acaba o gibi, acabou essa primeira edição aí, tem uma viradinha, assim, né, que revela aí o segredo desse mundo. E aí vem a segunda edição que vai contar, vai dar o flashback aí de explicar mais, tudo mais. Então, até mesmo essa coisa da narrativa, né? Ele entra, pá, o conceito é esse. Aí quando ele termina a primeira edição que você está situado, o segundo episódio, né? Já vai voltar a explicar mais um pouquinho como é que chegou até ali. E aí da próxima edição ele já avança e tudo mais. Então, assim, não é bem uma cartilhazinha, mas narrativamente não tem o que reclamar. Ele vai te prender pelo braço assim. Eu li essas 5 edições que saíram aqui, como dizia nosso amigo Vitor Zambuja, numa sentada, é num tapa mesmo. Você não consegue largar o gibi. A arte é legal, como eu falei, mesmo o Ed Gosman não sendo meu desenhista favorito, mas me lembrou, sabe o que, Marcos? Lembra do Kiazamiya desenhando Sim, X-Men? sim, sim. Pois é. O Ed Gosman desenhando Batman, desenhando sei lá que porra for Marvel e DC, ele é tipo o Kiazamiya em X-Men. Fica uma bosta. Não que o Gosman chegue aos pés do Kiazamiya. Se lê um Batman mangá, por exemplo, o Azamiya é foda, é muito bom mesmo. Nem sei por onde anda. Mas o Gosman tá pra esse tipo de gibi aqui, sabe? Uma fantasia mais, uma coisa bem menos real. Não dá pra você botar ele nas ruas de Gotham, sabe? Que com o estilo caricato dele, ele faça uma coisa bem. Como é que diz? Bem super-heróica mesmo. Não combina mesmo. Ele tem que desenhar esse tipo de coisa aqui mesmo. E aí ele vai bem. Até ganhei mais simpatia pelo traço dele, eu ver ele nesse outro contexto. Mas eu não consegui perder o ranço ainda. Pois é. Mas vamos ver, né? Vamos ver se até o final dessa série você perde o ranço com o nosso querido Riley Rossmo, porque pelo tanto que ele anda. Que ele anda desenhando material por aí, a gente ainda vai ver muito dele sendo desenhado por aí, né? Muito material dele publicado aqui no Brasil e nas bancas romenas da vida, né?
Foda isso, esses caras são rápidos, bicho. E aí Pois ficam é. fazendo tudo. Porra. Pois é, pelo menos são confiáveis, né? É, 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 é. Bom, eu vou falar de um gibi que é uma republicação, né? Na verdade, que saiu aqui na Saga do Superman número 23, que foi o penúltimo volume da primeira fase, né? Da primeira temporada da Saga do Superman, que é a saga O Dia do Kryptoniano, que saiu aqui no Brasil originalmente em Super-Homem número 100 da editora Abril. E se você não está ligando o nome à pessoa, essa saga do Dia do Kryptoniano é basicamente a saga do Erradicador, né? A saga do Superman, vamos lembrar, essa primeira temporada, a proposta era publicar toda a fase do Byrne no personagem, né? E ela fez isso. Só que depois que o Byrne saiu, depois daquelas minisséries lá, o Mundo de, né? Que era o Mundo de Krypton, o Mundo de Metrópolis e o Mundo de Smallville, ela continuou por alguns números e publicou algumas sagas icônicas, né? Do Superman. Talvez a mais icônica dessa era pós-Byrne é a saga do Exílio, né? Que foi depois que o Superman meio que foi mostrado que ele estava muito mal com a história dele ter matado os 3 criminosos kryptonianos lá na saga do Universo Compacto. E ele estava surtando, né? Ele estava tendo muitos problemas para assimilar isso. Foi quando ele assumiu a identidade de Predador, né? Ele estava tendo vários problemas assim de memória. Ele estava realmente surtando e ele achou que ele era um perigo para a humanidade e resolveu sair nesse autoexílio. E esse exílio saiu aqui na saga do Superman entre os volumes 16 e 18, né? Que conta toda essa parte do exílio. No volume 19, ele já volta para a Terra. Só que ele volta para a Terra trazendo um artefato que presentearam ele, né? Dizendo que era uma relíquia do antigo Krypton, que é uma máquina chamada Erradicador. Ele trouxe para a Terra, porque não sabia do que se tratava, achou que era apenas uma relíquia do mundo natal dele. Só que aí, aos poucos, nesses volumes seguintes, você começa a ver um pouco da influência dessa máquina no Superman e no redor dele, né? Ele transforma o Jimmy Olsen num ser de borracha, né? Isso aí evocando aquelas histórias clássicas da Era de Prata, do Jimmy Olsen, quando cada edição ele aparecia com um poder maluco diferente. Foi o Erradicador que construiu a Fortaleza da Solidão nessa era pós-crise, né? Com toda aquela arquitetura kryptoniana, aquela figura icônica dos pais biológicos, né? Do Kal-El segurando, sustentando Krypton com as mãos, né? E vai mostrando assim, o que eu gostei muito foi da construção dessa história, porque você vê aos poucos o Clark Kent tomando algumas atitudes que você normalmente não veria ele tomando. Por exemplo, é oferecido para ele um emprego de editor-chefe numa revista. E ele teria que sair do planeta diário. Aí mostra ele no começo relutante em sair do planeta. E aí ele, de repente, dá um estalo e ele fala que a coisa mais lógica é ele assumir essa função de editor-chefe, porque afinal de contas é um cargo mais importante, mais prestigioso, tal, e ele aceita assim de uma hora para outra, sai basicamente sem se despedir do planeta diário e fala que aceitou o emprego, né? E você vê em cada volume algumas coisas sendo colocadas ali dessas coisas do Super-Homem. No meio disso tem umas histórias chatas, que é aquela história do Brainiac, que eu acho uma baboseira. Não gostei desse Brainiac pós-crise do comecinho.
E aí a gente culmina nessa saga do Superman 23, que além de contar a história do Erradicador, tem também o primeiro confronto do Superman com o Lobo, né? Depois da saga do exílio, o gladiador que o Superman derrota lá no mundo bélico do Mongo, ele quer recuperar a honra e ele tá tentando vir pra Terra para confrontar o Superman. E nisso, num desses bares espaciais, o Lobo chega e escuta uma conversa de que esse Draga, esse gladiador alienígena, tá tentando achar o Superman, e ele meio que se intromete numa aposta e fala que ele vai trazer a cabeça do Superman para ganhar essa aposta. Só que o Lobo tá bêbado. A história toda, o Lobo chega no bar bêbado, bebe mais e vem pra Terra e bebendo o caminho todo até a Terra, para tentar chegar antes do Draga. Ele contrata um teleportador que vai fazendo saltos com ele para chegar primeiro na Terra. E ele de fato chega primeiro na Terra e tem a primeira luta do Superman com o Lobo. Assim, o Superman ele só consegue se livrar do Lobo porque ele perde pro Lobo na luta, né? Ele só consegue se livrar do Lobo porque o Lobo está muito bêbado. Ele usa aquele traje de combate kryptoniano, né? Aquela armadura enorme que ele move por telepatia, né? Que foi usada também ali no Retorno do Superman. Ele só ganha do Lobo. Na verdade, ele só se livra do Lobo, fazendo o Lobo pensar que ele estava morto. E aí o Lobo vai embora, tal. E aí vai mostrando. E essa luta dele já é uma luta que mostra ele completamente lógico. Ele já está com a personalidade que o Erradicador coloca nele. Aquela coisa fria da Superman. Aquela coisa fria da Krypton pós-crise que o Byrne criou, né? Que isso só vai ser revertido lá na frente com o Jeff Loeb, né? Que ele mudou um pouquinho essa Krypton. Mas e mostra também alguns vislumbres daquele uniforme. De vez em quando aparece ele com aquele uniforme preto e vermelho e amarelo que ele usa, que é um traje cerimonial kryptoniano, né? E ele fala que ele vai abandonar a herança dele terráquea e ele vai abandonar tanto a persona do Clark Kent como a persona do Superman. Afinal de contas, ele não é nenhum nem outro, ele é o Kal-El, ele é o último filho de Krypton, e ele vai levar a herança kryptoniana dele às últimas consequências, inclusive abandonando a humanidade, que ele fala que a humanidade se a humanidade não quer ser salva, ou não merece ser salva, por lógica, ele não precisa estar ali, então ele tem que criar, ele tem que reverter a sua lógica kryptoniana, e tentar levar a herança de Krypton de volta para o cosmo e mostrar que Krypton ainda está viva nele. E foi uma saga tão amarrada do início ao fim que fazia tempo que eu não lia uma saga dessas mais antigas do Superman tão boa, né? Teve o Exílio, que todo mundo falou muito do Exílio, mas eu confesso a você que eu li, não achei essas coisas todas. É bacana, mas essa história aqui, que eu acho que culmina nisso do que começou ali no Exílio, na minha opinião, é muito melhor. Como eu falei, o Byrne já tinha saído fazia tempo, e os roteiristas que cuidam dessa história, veja só, o Dan Jurgens já estava aqui colocando as mãos dele no Superman, o Jerry Ordway e o Roger Stern, era uma equipe de peso. E os desenhistas, além do próprio Ordway e do Jurgens, ainda tinha o George Pérez e o Kerry Gamble. O George Pérez, aqui foram as últimas histórias do Pérez desenhando o Superman, até ele voltar lá nos Novos 52, no comecinho dos Novos 52, na revista Superman mesmo, né, que era dele. E, cara, é uma história redondinha, também li numa sentada de tão bacana que é. Tem o retorno, tem aqui mais uma vez a aparição da Máxima, que é aquela personagem que o Pérez criou junto com, eu acho que foi junto com o Jurgens. Em algumas histórias anteriores ela apareceu, que mais pra frente ela é a Máxima tá pro Superman como o Darkseid tava pra Mulher Maravilha no desenho dos Super Amigos, né? A Máxima quer casar com o Superman e o Darkseid queria casar com a Mulher Maravilha.
E depois a Máxima volta, faz parte da Liga da Justiça, tem participação na Liga do Jurgens, né? Que faz lá na morte do Superman e tal. E, cara, gibizinho redondinho, melhor coisa que eu li do Superman pós-Byrne, assim, de longe, eu achei. Você lembra disso? Você já leu essa série nova, assim, já chegou nessa parte da saga do Superman? Você lembra se você leu isso na época da Abril? Rapaz, eu li isso há muito tempo num recreio de colégio. Olha aí. Lembro bem de estar sentado lá tomando meu Kisuko. E Kisuko não, eu tomava a Limbinha, que é o chocolate da Limba, que é Alimentos Lácteos da Bahia, que me deu uma vez uma caganeira gigante. E aí minha mãe nunca mais comprou. Mas sim, eu lembro desse gibi pouco, confesso que pouco. Eu tô ainda, comentei com você, né, em off aqui, peguei a 14 da saga do Superman pra ler. Tô acompanhando essa saga, assim como eu acompanhei a Batman aí, a primeira temporada toda, porque aí depois já começa a queda do museu que a gente tem, né, Marcos? Que a gente conseguiu comprar importada nos bons tempos Nos de. bons tempos, e eu perdi só tá faltando uma edição dessa importada, que é a Prodigal, que a última vez que eu olhei na Amazon tava mais ou menos R$ 1.700. Ou seja, eu não vou comprar. É, assim fica difícil, né? Um pouco. Mas enfim, eu gosto muito desse gibizinho. E como eu ia comentando com você também em off, eu acho que é uma das melhores fases do Superman. Uma fase que eu gostei demais. E pra mim, assim, a fase do Burnie é massa, assim, gosto muito. Redefiniu o personagem, mas depois é como se dissesse assim, toma, toca o barco aqui, e o barco é muito bem tocado. Eu sinto que os caras estavam empolgados, assim, com as histórias mesmo, com a possibilidade de, sei lá, de construir mesmo esse personagem. Gosto demais, demais mesmo pô, essa Carrie Game, o Jurgens, o PES nessa fase também tá ótimo. Pra mim mesmo, melhor que isso aí, só se eu tivesse conseguido comprar o gibi importado, sabe? Porque infelizmente tem que depender da Panini e de vez em quando acontecem umas coisas meio Pois é. chatas, né? Nessa edição aqui mesmo, até me aconselharam a ver como é que tava no original, mas eu acho, assim, não faz sentido se isso aqui tivesse desse jeito no original. Tem 3 balões que tá simplesmente de ponta cabeça o texto no balão. Aí o incauto leitor vai falar assim, mas é só virar a revista. Tem os que ficam, mas dá pra entender pelo contexto. Tem sempre os baba-ovo de editora, né? Pois Mas, é. enfim, Marcos, eu acho que esse é um belíssimo gibizão. Gosto pra caramba mesmo e tô empolgado pra ler. Na verdade, eu tô inclusive continuando aí essa segunda temporada da saga do Superman nas minhas leituras aqui, porque eu gosto muito do que vem depois aí, que é essa fase do chamado. É, a fase do triângulo, né? Uhum. Que mais ou menos a ideia é a fase que vai chegar até a morte do Superman ali, né? Que são histórias semanais muito bem amarradas. Então, assim, o gibi só cresce a partir daí. Que aí depois a história do Superman basicamente fica semanal, né? Porque aí tem um quarto título, né? Que aqui, por enquanto, temos 3 títulos, que é a Action Comics, a Adventures of Superman e a Superman, que foi a revista que o Byrne inaugurou, né? Por assim dizer. E depois teve Man of Steel, né? Que aí chegou Sim. desse jeito na morte do Superman. E aí que a gente vai ver lá depois os 4 personagens, né, assumindo o manto do Superman e aquela coisa toda. Isso. E nesse segundo volume, né, essa segunda fase da saga do Superman, já é aquela parte que o Dan Jurgens já é o principal, né, o principal roteirista, né, o lead, né, que chama, quem meio que conduzia as histórias, né, ele tava na Superman, né, e aí foi conduzindo as histórias até chegar na morte do Superman, né. Isso, e tem muita gente boa, a Louise Simonson, Joel, Carl Kiesel, Que já o, chega mais na frente, né. o John Bogdanov, enfim, assim, pra gente que leu isso aí na época é prato cheio, né, bicho? Sim. Mesmo que não tenha lido tudo, como eu não colecionava tanto DC assim, Superman foi um dos últimos que eu comecei a ler mais Eu também. frequentemente.
Eu também. Mas, pô, essa capa, eu lembro acho que é Superman 80, 89, e é essa capa do Exílio, né, que é da edição do Exílio lá, dele no espaço, assim, pô, essa fase do Exílio você não gostou aí da releitura, eu espero gostar tanto quanto eu gostei naquele recreio do colégio. Já contei aqui de outras vezes, né, foi um pai de algum colega lá do meu colégio que despejou um monte de gibizinho lá na biblioteca. E aí eu comecei a ler Transformers, fui ler outras coisas, foi o meu salto de Turma da Mônica Disney pra gibi de herói. Foi por conta disso, e tinha muita coisa lá. Depois que eu li tudo que me empolgar mais, né? Transformers, Marvel em geral e tudo mais, aí eu fui pra descer. Não tinha jeito, né? Não tem essa facilidade de ter as coisas hoje. E aí eu descobri que eu gosto de gibi mesmo. O importante é estar lendo sempre. Como eu já falo, essa é minha mídia favorita. É gibizinho, então vai, a gente acaba descobrindo. Naquela época, eu lembro, você deve lembrar também, daquele tesão de chegar em casa e dizer assim, hoje eu quero ler tal gibi, porque é um gibi que eu já li 10 vezes, mas eu quero reler aquela cena assim, desse Sim, jeito, né? sim, Então, sim. eu ainda estou empolgado para encontrar essas cenas que eu tenho na cabeça, assim, mesmo que o cinismo, a idade e as outras coisas mais possam até prejudicar a releitura, mas eu tenho muita vontade mesmo de chegar nessas partes aí. Como o Saga do Batman também, né? Cada edição é É, gostosíssima. é verdade, é verdade. Bom, acho que é isso, né, Maurício Dantas? É, eu tô muito nostálgico, é melhor parar por aqui. E você, meu querido ouvinte, diga aí, qual o gibi do Daniel Warren Johnson você mais curte? Se você acompanha também o autor avidamente como nós aqui do Pilha. E se você gosta também dessa era pós-Byrne no Superman, essa parte do exílio, a história do Erradicador. Conte aí, comente aí tanto no post desse podcast como em todas as redes sociais que o podcast é publicado. Comente aí, venha interagir conosco e venha fazer o Pilha de Bis conosco. Vamos continuar o podcast aí nas redes sociais, né, Maurício Dantas? Sim, voltamos. Todo mundo. Voltamos. Menos o Dãozinho, Dãozinho. Dãozinho ainda não acabou com esse podcast. Ele ainda está em férias de 2024 pra cá. Ele tá em férias desde 2022, né? E é isso. Até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau. É, começando essa temporada 2024, né? E já 2025. queimando língua. Ou é, 2025, falar de Maurício novo. Dantas. Nós já estamos em 2025. Vá. É, mas às vezes parece 1964. É, Mas tu crítica vai social começar ou vai. foda, né? Comece, vá. Não pode juntar gibi com política, esqueci. Eu vou colocar isso tudo nos extras. Vamos lá de novo. Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com o selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links. Você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br